Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. Sabe, gente, tem coisas que a gente só dá valor depois que a gente perde. Como será viver no mundo não enxergando mais esse mundo? Tendo baixa visão ou ficando cego de uma hora para outra? Você já pensou nisso? É sobre isso que a gente vai falar com o nosso convidado de hoje, o Josué Machado, que está aqui com a gente no programa Sons do Coração. Bem-vindo, Josué. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui com a maior satisfação e espero conseguir dar alguma contribuição legal para o programa. Muito obrigado. Com certeza vai dar. Josué, você tem uma história bacana aí que a gente já sabe, né? Que a gente já foi informado previamente disso, por isso que você está aqui. Você concorda com isso que eu falei agora há pouco? Realmente a gente às vezes reclama da vida, reclama e não dá valor a pequenas coisas que se tem. É exatamente esse ponto que é muito importante que a gente tenha um esclarecimento na vida, né? Quando se tem saúde, a gente não reconhece algumas coisas fundamentais que estão no teu dia a dia, né? Então a perda de visão é algo assim terrível, porque você tem que abrir mão de tudo na vida. Tudo. Naquele momento você entende que é tudo. Depois, à medida que você vai acostumando, você vai, digamos assim, aprendendo a lidar com a situação, você vê que a vida continua e você tem muitas coisas lindas ainda para viver, né? Josué, você nasceu com deficiência visual? Como é que foi? Explica pra gente. Eu nasci com alta miopia. Eu usava aqueles óculos de lente grossa, sabe? Eu tinha 17 graus de miopia nos dois olhos. Então, até os meus 18 anos, eu usei aquele óculos e, como a miopia era muito alta, o óculos, essa distância que fica a lente do olho, te dá uma certa perda de visão ou diminuição do que a lente poderia te propiciar, né? Uhum. Quando eu comecei a usar lente de contato aos 18 anos, e aí a minha visão teve uma melhora, um ganho incrível. Tanto que, entre aspas, do ponto de vista de visão, eu tive uma vida normal. Tirei carteira de motorista, trabalhei, dirigi quase 30 anos da minha vida, enfim. Então a minha vida, do ponto de vista de visão, ficou normal, né? Porque a lente de contato, ela te dá, imagina isso, eu usei lente 33 anos, imagina naquela época, eu já me senti bem, imagina hoje, né? Com o avanço da tecnologia, as lentes que tem são muito mais confortáveis, né? Então, eu vou falar até quando eu perdi a visão, Viviane, eu sigo assim, falando. Sim. Bom, então essa miopia nasceu comigo e em no início do ano 2000, eu comecei a perceber uma perda gradual de visão. Eu tinha degeneração de retina e essa degeneração começou a atingir o centro do olho, que é a mácula, então a minha visão frontal começou a ficar prejudicada, né? Então em 2003, eu muito inseguro parei de dirigir, e a partir daí a minha vida começou a mudar radicalmente. Eu já não saía mais assim tão seguidamente, né? Eu trabalhei até 2007, então os últimos 3 anos do meu trabalho eu tinha que usar uma lupa para olhar, eu trabalhava com computador, né? Para olhar o vídeo tinha que usar uma lupa. Então em 2007 eu me aposentei, eu parei de trabalhar definitivamente. E a degeneração da mácula, degeneração da retina continuou progredindo até atingir a mácula nos 2 olhos. Então a minha visão frontal estava super prejudicada, né? Em 2011, eu tive descolamento de retina do meu olho esquerdo, que era o meu olho melhor. E aí desencadeou outros problemas, glaucoma, eu fiz cirurgia de colagem da retina, mas não tive êxito, né? E acabei com glaucoma e me prejudicou o nervo óptico. Então eu perdi 100% da visão desse meu olho esquerdo.
Isso em 2011, entre 2011 e 2012. E aí eu fiquei cego do olho esquerdo. Do olho direito, a degeneração continuou progredindo e eu fiquei, gente, 3 anos numa depressão terrível. Bateu uma depressão. Tive uma depressão de 2012 a 2015, eu fiquei muito mal. Como foi isso, Josué? Você ficava em casa? Eu não saía mais, tá? Eu só saía acompanhado e como a dependência era muito grande, eu não queria sair. Eu queria ficar em casa e não... muito assim, descontente com tudo na vida, né? Não conseguia mais ler, que eu adorava a leitura, enfim, televisão não enxergava mais nada. Foram 3 anos difíceis. Em 2015, eu tive a graça de conhecer o INAV, né? Acho que um dos meus primeiros contatos foi com a Prof. Cleidi, né? E eu fui atraído pelo INAV em função do meu filho falar, o INAV tem um grupo de canto. E eu desde criança sempre gostei de tocar violão, enfim. Mas nessa época, desses 3 anos de depressão, não queria nem saber de violão, não queria saber de nada. E aí eu fui para o INAV, entrei no grupo, né, de canto, né, com um professor, inclusive, e todo o pessoal, usuários do INAV. O INAV é o Instituto da Audiovisão, pessoal. Aqui de Caxias do Sul. Aqui de Caxias do Sul. Que já tem 14 anos, é isso? É uma entidade com 14 anos que atende deficientes visuais e auditivos. Então, no INAV, Viviane, a minha primeira atividade foi aprender a usar a bengala. Né? A bengala que é A bengala te trouxe independência? A minha parceira, eu me emociono, né? Então, a minha primeira atividade foi a mobilidade, aprender a usar bengala, porque os primeiros meses a minha esposa me levava para o INAV. Eu não conseguia sair sozinho. Então, foi uma atividade de uns 2 meses de curso em aprender a usar a bengala. Então, tinha aulas assim que eu tinha que entrar em supermercado, era terrível, como é que um cego vai entrar num supermercado, né? Mas enfim, e aí me trouxe de volta para a vida. Quando eu me senti assim confiante em usar a bengala e sair sozinho, eu nasci de novo, né? Tudo graças ao INAV. E aí eu participei de várias outras atividades, né? Aprendi a leitura de braille por curiosidade, né? E o grupo de canto, nós nos apresentamos várias vezes na Casa da Cultura, fizemos teatro. Nossa, o INAV é uma entidade assim fantástica, onde todas as profs se dedicam assim demais aos usuários, né? Então eu voltei à vida, eu devo a minha nova vida ao INAV. É uma vida escura, aqui para mim tudo é escuro, mas o coração começou a enxergar, né? Que lindo isso, Josué. E foi a música, então, que você acha que foi o que te resgatou também? Com certeza a música me estimulou a frequentar o INAV. Porque como eu já tinha ido na APADEV 2, 3 vezes, meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? Eles me levavam tentando me estimular, porque eu estava naquela depressão, mas eu achava a APADEV muito longe dos centros, né? Eu vou depender muito de vocês. Eu não fiquei estimulado. A APADEV também tinha grupo de canto, mas eu não sabia. Eu nem sabia que existia o INAV na ocasião, né? Então, o meu filho mais novo, que soube do INAV, que me disse, pai, lá eles têm grupo de canto. E aí eu voltei a me dedicar novamente ao violão. Eu tinha feito curso de teclado antes de perder a visão, eu já li a partitura. E foi uma frustração que eu enfrentei também, porque eu tocava teclado lendo partitura e como não enxergava mais, eu tive que abrir mão disso. Então, tudo frustrações que foram acontecendo, né? Mas a gente descobre certas coisas, os amigos que... Hoje, Viviane, eu agradeço aos meus olhos pelas pessoas que eu conheci no INAV, pelas pessoas que eu convivo no INAV, graças à minha perda de visão. Porque senão eu acho que eu não teria tido oportunidade de conviver com essas pessoas, né? Então isso eu agradeço. O que você aprendeu, Josué, com isso tudo que te aconteceu? Porque tem um lado muito triste, mas você, pelo que você está falando, você conseguiu superar isso, sim, né? Sem dúvida. Superar, sair disso, Sem né? dúvida. Eu falei antes que a gente começa a enxergar com o coração, né?
você começa a ver e observar coisas que antes não te chamavam tanto a atenção, né? Uma simples amizade, muitas vezes, você não dá o devido valor daquela amizade. E com a perda da visão e convivendo com pessoas com a mesma deficiência, você não está enxergando exatamente como a pessoa é. Então você imagina que ela é assim, assim. Todas as pessoas ficam lindas. Porque é o teu coração que começa a conviver com essas coisas mais próximas. Você fica muito mais próximo das pessoas do que antes ficava, né? Porque o teu dia a dia no trabalho, aquela correria, muitas vezes te afasta de coisas lindas que a vida tem e que a gente não percebe. Não enxerga. Não enxerga. Não enxerga, Josué. Não enxerga, Então, o INAVE te traz de volta, esse meu depoimento sobre o INAVE, ele é comum a todos os usuários. Todos que convivem no INAVE não querem nunca mais sair de lá, sabe? E tudo que eu participei no INAVE, eu nunca me imaginei fazendo aulas de teatro, né? Fazendo aula de teatro. E fizemos várias apresentações, eu como ator, olha só. Então são coisas que você começa a viver e a sentir, puxa, como tem coisa linda na vida que não precisa enxergar com os olhos, né? Você tem que enxergar com o coração. Saiu da tua zona de conforto também, José? Exatamente. Tu perde totalmente, tu perde a base dos teus pés, a tua zona de conforto não existe mais. Você fica muito deprimido. Mas sempre que chega um colega novo no INAVE, a gente tem grupos que a pessoa entra no INAVE e começa a participar de grupos de conversa. E as pessoas chegam muito para baixo, muito deprimidas. E Viviane, eu te digo o seguinte, no segundo encontro, tu já percebe que a pessoa está muito diferente. Ela já abriu os olhos, o coração, né, para ver que tem coisas maravilhosas na vida que não depende só dos olhos, né? Eu, por exemplo, eu tenho muita saudade de trabalhar, o trabalho que eu fazia eu adorava, e muita saudade de leituras. Mas algumas coisas, por dirigir, não tenho saudade nenhuma, né? Brincadeiras hoje eu tenho 3 netos, então aquelas brincadeiras com crianças eu continuo tendo com os netos. Então, como é que teus netos se relacionam contigo, Josué? O meu neto mais velho, o Luca, ele está com 6 aninhos. E os outros 2 são um casal de gêmeos, estão com 4 anos. E eles ainda não entendem que eu não enxergo, né? Porque às vezes eles vêm com um brinquedo, avô, e as pessoas dizem, avô não enxerga, aí a criança chega mais perto, né? Então eles ainda não percebem. O meu neto mais velho já faz brincadeiras comigo, ele me cutuca e se esconde, né? ele me dá o tapinha e some, quer dizer, eu nem vi, né? Então ele sabe que eu não enxergo, ele já entende, então ele faz essas brincadeiras, né? Os netos são maravilhosos, né? Eles dão uma alegria total, né? Como é que é hoje a tua relação com a tua família, com a tua esposa também, depois que essa depressão aí se foi? Algumas coisas, assim, é muito difícil uma pessoa com deficiência visual morar com uma pessoa que enxerga, né? Nós temos infinitos recursos, hoje o celular, por exemplo, né? Eu tenho meu celular, que eu chamo Uber, não dependo de ninguém, eu converso com o celular, ele tem uma função que lê a tela para você, então eu converso com o meu celular, né? Se eu quero saber alguma coisa, eu pergunto para o Google, enfim, e o celular me responde. Só que isso incomoda quem enxerga, porque as pessoas que estão vendo tudo, elas não precisam estar ouvindo, elas estão vendo. Então quando abre um menu no celular, de um cego, ele tem que ir correndo o dedo para que a leitura vá acontecendo, primeira opção, segunda opção. A pessoa que enxerga, ela já vai na quinta opção, que é o que ela quer, e já clica em cima e já resolve. O cego não tem que ter. Então essa paciência é muito difícil para quem enxerga. Então a gente acaba usando mais os fones para não ficar perturbando, né? Porque o celular está falando sempre, né? Ele está sempre conversando contigo, né? Então, digamos assim, hoje em dia, com esses recursos da informática,
uma pessoa cega, ela tem, nossa, ela tem muita colaboração assim. Chamar o Uber, por exemplo, você ouve o nome do motorista, o tempo que ele vai levar para chegar, o valor que você vai pagar, você faz tudo sozinho, sem enxergar. E você vai para a rua esperar o Uber lá? Sim. E como é que você faz? Do lado do meu nome, eu coloquei deficiente visual, eu escrevi. Josué, tirei meu sobrenome, Josué deficiente visual. Então a maioria dos motoristas vem isso, eles já estão se acostumando também, né? Porque o pessoal do INAB usa muito Uber. Então ele já sabe, e eu fico com a bengala de prontidão, né, montada, e aí eles percebem. No início o GPS ele era meio incorreto, ele tinha um erro de 50, 100 metros até, então às vezes tinha uma certa dificuldade. Hoje não, hoje o GPS já está bem melhor, ele para bem, né? Quando me leva para casa, por exemplo, ele me deixa bem na porta de casa, né? Importante essa independência, né, Josué? Sem dúvida, sem dúvida. E o apoio de perceber que outras pessoas também estão passando pelas mesmas dificuldades, isso te fez bem? Pois é, quando chega um usuário novo, que ele chega deprimido, a gente fica com muita vontade de ajudar e dizer, olha, você a partir de agora estará num mundo novo que é maravilhoso também, né? Você fará amizades incríveis e a gente quer que a pessoa saia daquela depressão, entre aspas, né? E volte a ter uma certa felicidade, né? E uma coisa importante, Viviane, que eu vivo hoje é a gratidão, sabe? Porque aquele período que eu não usava bengala, que eu ainda saía, mas tinha dificuldade, às vezes eu esbarrava numa pessoa, a pessoa não entendia e, puxa, o cara mal educado, enfim, né? Quando eu comecei a usar a bengala, as pessoas começam a participar dos teus movimentos e te ajudar, né? E eu descobri uma coisa gostosa, que a gente praticar o bem, o retorno de quem pratica o bem é maravilhoso, né? Talvez seja até maior do que quem recebeu o bem. E hoje eu percebo o seguinte, as pessoas me ajudam a atravessar a rua e eu tento agradecer de uma forma que as pessoas se sintam bem, porque elas fizeram deram uma ajuda para alguém que precisava. Esses dias aconteceu algo incrível, eu fui atravessar a rua, com essa minha pequena visão, eu ainda enxergo algumas sinaleiras de pedestre, as mais modernas eu enxergo, né, do outro lado da rua. Então não necessariamente eu preciso de ajuda, quando abre o sinal eu sei que eu posso ir, né? Sim. Mas uma senhora se aproximou, o sinal estava fechado para mim, uma senhora se aproximou e disse, você quer ajuda? Eu disse sim, eu quero, né? Claro que eu quero. E aí ela me ajudou a atravessar na rua e ela disse o seguinte, é muito difícil para você que não enxerga, né? Aí eu disse para ela o seguinte, Deus colocou no mundo anjos que nos ajudam. Eu me emociono porque ela começou a chorar, sabe? Ela começou a chorar e me abraçou, enfim. Então você vê que algumas atitudes, ali foi uma troca de emoção, sabe? Ela começou a chorar, me abraçou. No fim ela me agradeceu. Houve uma época que não é que eu não aceitasse, mas assim, como eu tenho um pouquinho de visão, muitas vezes eu não necessito de auxílio de uma pessoa, né? Mas eu também percebi que quando eu dizia assim, a pessoa se oferecer, posso lhe ajudar? Eu dizia, não, obrigado, eu me viro, enfim, né? As pessoas ficavam frustradas. Tá, isso eu comecei a notar, depois de umas 3 situações que ocorreram, e eu nunca mais disse não para quem quer me ajudar, né? Porque, puxa vida, é linda a atitude, né? Uma pessoa que vê um deficiente visual e quer ajudá-lo, né? Então por que eu vou dizer não? Não importa se eu sei que eu tenho que caminhar reto ou dobrar, enfim, vou aceitar a ajuda. Então hoje eu não digo mais não. A pessoa se oferece. Tem muita gente que quer ajudar, Josué? Sim, impressionante. Sim. Eu me queixo muito de algumas coisas em Caxias, por exemplo, os motoristas, né? Esses não respeitam muito, né? E agora o pessoal que está na rua é impressionante. Eu não consigo
atravessar uma rua sem alguém se antecipar e querer me ajudar. Existem alguns motoristas educados também. Até a semana passada, um caminhoneiro, ele parou, abriu a porta na rua e foi me ajudar a atravessar. Ele deixou o caminhão parado no meio da rua e foi ali, eu vou lhe ajudar. Eu percebi que era o motorista do caminhão. Então essas coisas acontecem. Então eu não digo mais não, alguém quer me ajudar, eu aceito com a maior boa vontade. E eu sou muito conversador, então eu já puxo uma conversa e às vezes a gente fica parado do outro lado da rua, alguns minutos trocando algumas conversas. Conhecendo né? gente. Josué, eu acho assim que para muitos de nós, e eu me incluo nisso, às vezes é difícil a gente aceitar ajuda também, né? O nosso ego parece, não, eu posso tudo, vou fazer tudo sozinho, né? Tem um pouco disso também da gente, né? Tem. E até quando eu comecei a usar bengala, a minha família dizia, pai, não tenha vergonha de usar bengala. E eu fiz um cálculo rápido, a gente no início fica um pouco... Apesar que eu comecei a usar tranquilamente, mas tu fica um pouco receioso, um pouco de vergonha, quem sabe, né? Uhum. Mas eu fiz um cálculo rápido assim, te imaginando um pouco, se Caxias tem 1 milhão de habitantes, quantas pessoas me conhecem, quantas pessoas eu conheço, né? Uhum. Então se tu pegar 1% de 1 milhão, te dá 10% daria 100 mil, né? Uhum. 1% de 1 milhão daria 10 mil pessoas. Pô, 1% é 10 mil pessoas, eu não conheço 10 mil pessoas, não, é impossível num mundo assim de 1 milhão de pessoas. Então, se você pegar 1000 pessoas, isso dá 0,1%. Isso, puxa vida, dificilmente eu vou me cruzar com alguém que me conhece. E nesses 7 anos que eu saio, assim, pelo menos 2 vezes por semana eu saio sozinho, né, com a bengala, enfim. Eu acho que nesses 7 anos eu me encontrei com 4, 5 amigos apenas, que não sabiam do meu problema, e, Josué, tu tá usando bengala, o que houve? Então o universo de quem tu conhece, ele é muito pequeno em relação ao todo, né? Uhum. Então tem pessoas que às vezes no INAV, elas se sentem envergonhadas de usar bengala, então eu uso desse argumento para dizer, olha, dificilmente você vai se cruzar com quem você conhece. E qual é o problema, né? De você encarar o seu problema, né? Que não enxergo, enfim, enfrentá-lo, né? Uhum. Hoje, Viviane, eu não tenho receio de nada, sabe? Assim, entro em farmácia, vou em supermercado, faço um monte de compras e é incrível. Todo mundo me ajuda, como eu converso bastante. O motorista do ônibus, por exemplo, que eu vou para casa de ônibus, quando eu não vou de Uber, me deixa na esquina onde eu moro que não tem uma parada de ônibus. Porque eu faço amizade com eles, então a Visate que entenda isso, né? que eles são parceiros, né? Que então, legal. Me deixo na esquina e pertinho de casa, então a gente vai levando. Josué, para quem está com depressão, que a gente sabe aí que é um mal do nosso século, não só as pessoas que perderam visão ou que estão com problema de saúde, né? Sim. Essa questão da doença mental é algo muito forte. Muito forte. Qual é a tua dica? A minha dica é a seguinte, se você está bem de saúde, ignore outros fatores que estejam te incomodando, enfrente-os e vá à luta. A saúde é o item número 1. Se você está bem de saúde, você consegue, digamos assim, encontrar um estímulo para enfrentar, por exemplo, a depressão. A depressão é uma doença também, né? Uhum. Mas se você não tem dores ou está num estado assim de saúde bom, digamos assim, enfrente isso e vá à luta. Não dê bola para coisas pequenas, tá? Porque, gente, perder a visão é muito grave no início do problema. Depois você absorve nas minhas orações eu peço saúde para todo o corpo. Eu nunca lembro de pedir saúde para os meus olhos. Olha só. Porque eu me acostumei com eles assim, né? Então, viva a vida, né? Seja feliz. Se você está bem, viva feliz. Não puxe assuntos que te deixem deprimida, né? E sair de casa é importante, Josué, você acha? Buscar pessoas também, essa troca? Sem dúvida. O convívio com os amigos é outra coisa que a gente aprende a valorizar mais os amigos, né?
ter uma convivência mais seguida, né? Conviver com eles assim mais tempo, sem dúvida. Buscar amigos, os amigos são fundamentais, né? Na nossa vida, com certeza. E você canta e tem um coral no INAVE? Sim, nós temos um coral no INAVE, somos em 8, 9 colegas, né? Todos com certeza com deficiência visual. Eu toco violão, temos uma outra colega, a Leda, que toca violão também, e todos cantam, né? Eu canto também, tem músicas que eu canto sozinho, outras que a Leda canta sozinha, e o grupo participa. E é uma terapia fantástica para nós todos. Posso te pedir um favor? Pode. Para você cantar um trechinho pra gente, dar uma palhinha para nós. Mas tem violão, porque fazer capela sem instrumento é complicado. Vamos tentar. Ai, só um trechinho também. Se desafinar não tem problema, Josué. A gente quer ouvir a tua voz aí de barítono. Tu sabe que a gente fica muito preso ao instrumento, né? Eu nunca faço ensaio de capela sem instrumento, é só a voz, né? Eu não consigo cantar no banheiro, por exemplo, porque o violão é uma outra bengala que eu tenho, né? Que me ajuda a me manter afinado, enfim, né? Mas vivendo sem um instrumento eu tenho dificuldade, eu acho que eu nem... A própria letra da música, o violão me ajuda a lembrar. O violão que te ajuda? Claro, conforme as notas que eu faço, os acordes que eu faço, eu me encaixo, né? É difícil fazer capela, eu admiro quem canta sem instrumento e não desafia, né? É um desafio muito grande. Eu não tenho esse dom, né? Eu dependo do instrumento. Tudo bem, Josué. O que você gosta de cantar? Conta pra mim, então. Eu vou lá te ouvir no INAVE uma hora dessas, hein? Você vai ficar me devendo será isso. Muito bem-vinda. Música popular em geral, né? No nosso grupo, eu acho que nós cantamos mais de 50 músicas, já tem no nosso repertório, em todos esses anos, né? Claro que algumas você vai deixando para trás. Então, Viviane, entra de tudo, né? Principalmente música popular. Tem algumas gaúchas também, né? Músicas gaúchas, algumas. Mas o Roberto Carlos deve ter uma 7 ou 8, Raul Seixas, Titãs. Bem enfim. eclético. Bem eclético. O grupo todo, né? Se alguém traz alguma música de sua preferência, o grupo aceita, né? E se for interessante, a gente começa a tocar e a cantar, né? Eu tiro as músicas de ouvido. E se eu tiver alguma dificuldade, eu pesquiso na internet também, né? Isso quando estou em casa, então eu já... a cada 15 dias, mais ou menos, a gente quer uma música nova, né? A minha maior dificuldade é decorar a letra das músicas. E problema de memória também. Porque no instrumento, para mim, é rápido. No instrumento, eu já estou ouvindo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas decorar a letra, eu tenho que usar gravador, né? Ficar ouvindo infinitas vezes, né? Mas tudo isso é um desafio fantástico, né? E eu diria o seguinte, quem tem deficiência visual tem que procurar um hobby. E a música é fantástica. Aprender, não tem idade para aprender a tocar um instrumento, né? Eu até tenho um grupo, que depois que a gente sai daqui, eu tenho um grupo de 5 colegas que querem aprender a tocar violão. Então eu estou dando dicas assim daquilo que eu sei, né? Então o grupo está... Começamos a semana passada, estão bem animados. E isso é algo que me faz bem, é um desafio para mim também. Eu vou ter que estudar para poder transmitir algumas coisas, né? Então é fantástico. Então a música, ela é incrível para quem tem alguma depressão. Se você está em depressão, procure algum hobby. E eu sugiro a música, que ela mexe conosco, né? Mexe profundamente. Que legal. E nos ajuda muito, né? Belíssima dica. Josué, você é um cara que trabalha a tua espiritualidade. Como é que é essa tua ligação aí com essa parte espiritual? Você acredita nisso? Eu acredito, tanto que eu participei, agora faz tempo que eu não tenho ido em função da pandemia, eu tive Covid também, então nesses últimos 2 anos eu me afastei. Mas eu sempre gostei de assistir palestras espíritas, né? E já fui no Alunos do Bem assistir palestra, ali na Pinheiro Machado, eu não recordo o nome da entidade agora, Sem Doação Não Há Salvação, é uma coisa assim, são palestras de meia hora, depois você recebe o passe, enfim, e sempre gostei disso, me faz bem, então. E eu não sou, digamos assim, um praticante religioso, né? Eu faço as minhas orações, na realidade eu agradeço ao universo, agradeço ao nosso Pai, seja o nome
que for, né? Agradeço pelo dia, todas as noites eu faço isso, porque a gente tem milhões de coisas maravilhosas durante o dia que temos que reconhecer. Eu lembro de uma reportagem que fizeram com um tetraplégico e a pessoa perguntou para ele qual seria a sua maior vontade, né? O que você gostaria? Ele respondeu assim: eu gostaria de poder tomar um copo d'água sozinho. Olha só, poder segurar o copo com a água e tomar sozinho. Esse era o sonho do tetraplégico, né? Então a gente tem que agradecer as coisas boas, ao poder segurar um copo com água, beber, né? Curtir aquela água, né? São coisas que a gente tem que valorizar, que elas estão ali, né? Deus colocou no mundo bilhões de coisas maravilhosas e a gente não pode se prender a uma ou duas coisinhas que não estão bem, né? É isso. Muito lindo. Josué, você falou que gostava muito de ler, mas esse hábito da leitura continua de uma outra maneira agora, né, Josué? Eu quero saber a tua dica aí de leitura, de obra que tem mexido aí com vocês. Hoje, felizmente, né, existem uma infinidade de áudios, né, livros em áudio, audiolivros, né, os e-book que a gente diz, né. E, por exemplo, Viviana, eu tenho um pendrive que tem 1.500 livros naquele pendrive. 1.500 áudios de livros, né? Com vozes agradáveis para você ouvir, né? Então, 1.500 livros, olha só, num pendrive. Então, com os recursos de tecnologia de hoje, você tem a leitura, os ouvidos, né? Você vai ler com os ouvidos. Nós temos um grupo no INAV, que é o grupo de leitura, que uma pessoa que enxerga, então assim online, cada um na sua casa, né? A gente entra no grupo e então uma vez por semana tem 1h30 de leitura de um determinado livro que a turma escolheu. Então a gente fica em casa ouvindo aquela leitura. É claro que fica muito cômodo, né? Então é até perigoso você relaxar demais e dormir, enfim, né? Mas eu tenho muita saudade de curtir, ou segurar o livro, sentir o cheiro de um livro novo, né? E essa é uma saudade que eu tenho, né? de leitura mesmo com os olhos. Então hoje a gente lê com os ouvidos, né? Mas também é muito legal, né? E existe assim, eu falei em 1.500 livros, mas a maioria das editoras hoje se preocupam em editar um audiolivro também, né? Não só o livro no papel. E eu acho que o futuro, como o papel é muito caro, quem sabe se no futuro não vai ser só no celular a leitura de um livro, né? Não sei, eu questiono isso. E algum título que te marcou ultimamente, Josué? No mês de junho, eu participei da leitura de um livro que foi feito filme também, né? Que é puxa, agora como é que é o nome do livro? O Gambito da Rainha. Me interessei em ouvir essa leitura porque nós temos aulas de xadrez no INAV também. E eu gostava, assim, quando eu enxergava de jogo de xadrez. E Gambito digamos assim, é uma informação contida no jogo de xadrez, né? E eu me interessei por esse livro, que é uma menina órfã, que no orfanato ela aprende a jogar xadrez com um senhor que trabalha, e ela vira uma mestre em xadrez pela sua autodedicação, né? Então é uma ficção muito interessante. Esse é o último livro que eu, digamos assim, entre aspas, que eu li, né? Legal, muito Josué. Interessante. Legal. Me conta então, a gente sempre pergunta isso para todo mundo que vem aqui, qual é o som que habita o teu coração hoje, Josué? Se você pudesse escolher um som, que som seria? O som das vozes dos amigos. Com certeza. Dos amigos próximos, te ajudando, né? Te ouvindo, conversando contigo. Então, as vozes das pessoas é algo fantástico. Seja na família, né? Os filhos, os netos, a esposa, os amigos, enfim.
é um som que me encanta muito, porque você está vivendo, né? Ouvir a voz de um amigo te dizendo algo é uma maneira linda de se curtir a vida também. Ah, que lindo isso, Josué. Nossa, muito poético também. Obrigada pela tua participação aqui no Sons do Coração. Olha só, Sons do Coração. Sons do Coração. Olha que maravilha o título do teu trabalho aí. Eu que agradeço, Viviane. Muito obrigado e qualquer oportunidade, por favor, lembre que eu adoro fazer isso também. Pode me convidar novamente que estarei aqui. Obrigada, Josué. Muito obrigado. Obrigada por essa tua trajetória de vida, por ter contado uma parte dessa tua história pra gente. Tenho certeza que vai mobilizar muita gente aí. Tomara. Que possa ser ouvida toda essa tua história com o coração, que as pessoas possam ouvir também essa tua história com o coração. Obrigada mesmo. E olha só, Josué, a gente tem um presente da Botânica Boutique Floral. Ah, que maravilha. Eu vou colocar na tua mão para que tu possa sentir a beleza dessas flores que estão aqui e que tu possa enxergar elas com o teu coração também. Olha. Com muito carinho. Querido. Com muito carinho, leva para tua casa um pouco de cor e de amor obrigado. do nosso programa. Lindo presente. Muito obrigado. Como é o nome da? Botânica Boutique Floral. Botânica Boutique Floral. Muito obrigado. Tá lindo mesmo. Adorei te conhecer, Josué. Igualmente. Você emocionou bastante a gente, com certeza. Muito obrigada. Obrigada ao INAV, também aqui de Caxias do Sul, por esse lindo trabalho. Uma orientação que eu quero passar também é o seguinte. A minha bengala, ela é verde. Existem 3 tipos de bengala, né? A verde, que é baixa visão. A branca ou cor prata, que é cego total, né? E tem uma listrada, que é branca e vermelha, que a pessoa, além da deficiência visual, ela é deficiente auditiva também. Então isso é algo que poucas pessoas sabem disso, né? Então se você vê uma pessoa com a bengala verde, ela é baixa visão, significa que ela enxerga um pouco. A branca ela não enxerga nada. E a listrada, essa pessoa também tem problema auditivo. Interessante, né? Que legal! Nunca tinha ouvido falar disso, Josué. Olha quanta coisa que a gente não percebe no mundo, né? Sim. Parabéns! Gostei muito de te conhecer. Igualmente. Tá? Muito obrigado. Um abração para ti, para todos os teus colegas. Eu vou lá te ouvir cantar uma hora dessas. Pode deixar. Será muito bem-vindo. Um beijo no coração de vocês, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Beijão. Obrigado.